Olá, meninos! Estamos aqui, para falar para vocês sobre a aula 4 lá do portal Net Escola. E o assunto dessa aula 4 é sobre probabilidade. Se vocês acessarem o portal, terá um vídeo aí explicando um pouco mais sobre a probabilidade. Podem assistir para vocês esclarecerem mais algumas dúvidas. Mais embaixo, vocês já têm os conceitos sobre probabilidade, tá bom? Então, eu tenho aí probabilidade, conceitos básicos, elementos aleatórios. São os fenômenos que apresentam resultado imprevisíveis quando repetidos, mesmo que a repetição seja feita sob as mesmas condições. Então, vamos pensar um elemento aleatório aqui. Se você joga uma moeda para cima, você pode estar no mesmo lugar, jogar, fazer o mesmo movimento que você pode dar cara ou coroa. Você pode jogar ela para cima, começando com a cara voltada para cima, e ela pode, quando cair, da cara ou da coroa. E você pode repetir aquilo ali algumas vezes e tem chance iguais, né, de dar cara ou de dar coroa. Então, isso é um elemento aleatório, ou um experimento aleatório. Porque quando você repete o mesmo movimento, com condições exatamente iguais, pode dar respostas diferentes, pode dar resultados diferentes, tá bom? Espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, normalmente indicado pela letra S. Então, espaço amostral é todos os experimentos ou todos os experimentos aleatórios que você tem para realizar determinada situação. No caso da moeda, o espaço amostral seria dar cara ou coroa. Você tem essas duas possibilidades. Evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral, normalmente indicado pela letra E. Observação: o evento, tá? Tem duas chaves aí e não tem nada dentro dela. Isso eu falo que é um conjunto vazio. É chamado o evento impossível. Se eu não tenho nenhum evento que seja possível, então ele é um conjunto vazio. Jogando a moeda. Qual é a chance de não dar nem cara nem coroa? Nenhuma, né? Então, é um conjunto vazio. O elemento S, que é o espaço amostral, que a gente acabou de falar lá em cima, é denominado evento certo, tá bom? Então, esse espaço amostral é um evento certo. Probabilidade. O mais importante de tudo é vocês entenderem como calcular a probabilidade, tá bom? Esses termos de cima é só para vocês terem uma noção inicial. A probabilidade de ocorrer o evento E em um espaço amostral S é dada por. Então, eu tenho aqui a probabilidade de acontecer o evento é igual a o NE, embaixo aí está explicando que é o número de elementos do conjunto eventos. Na verdade, eu prefiro explicar para vocês como os casos favoráveis. Se eu quero calcular qual é a probabilidade de dar cara, então eu tenho quantas opções jogando uma mesma moeda para dar cara? Uma opção apenas, né? Porque a moeda tem duas faces, uma cara e uma coroa. Então, esse primeiro número, esse número de cima, eu chamo dos elementos favoráveis ao que eu estou procurando. E o NS é o número de elementos do conjunto do espaço amostral. Eu prefiro explicar que é os casos possíveis. Então, o primeiro, casos favoráveis, é o que eu estou procurando. E o segundo, o número de baixo, é todos os casos possíveis. No caso da moeda, quantos são os casos possíveis? Pode dar cara ou coroa. Então, eu tenho dois elementos para esse espaço amostral. Então, ficaria na probabilidade 1, que é o caso possível de dar cara, e embaixo ficaria 2, que é os casos possíveis totais, né? Então, cara e coroa. Ficaria 1 sobre 2, seria 0,5 ou 50%. Observação. A
probabilidade do evento acontecer sempre será um número entre 0 e 1. A fórmula é válida para um conjunto equiprovável, ou seja, todos os elementos do espaço amostral têm a mesma chance de acontecer. O que quer dizer essa palavra aí, conjunto equiprovável? É que a moeda ela não pode ser mais pesada para um lado, que tem moedas que eles fazem ela viciada, se usa muito esse termo, porque a tendência dela é dar mais vezes ou cara ou coroa. Então, essa probabilidade aqui nós usamos para quando não tem uma moeda justa, uma moeda honesta, na verdade, que é o termo que a gente usa em probabilidade. Dado também tem isso. Você tem que ter um dado honesto. Ele não pode estar mais pesado, tendendo para dar mais um número do que o outro. Então, essa probabilidade só vale para objetos honestos. Ele não pode ter algum peso, algum método para você conseguir encontrar mais vezes, por exemplo, o número 6 no dado do que o número 1. Então, tem que ser um dado que tenha a mesma chance de dar o 1 e o 6, assim como qualquer outro número desse dado. Pratique agora resolvendo as seguintes questões em seu caderno. Antes de eu ler as questões, por que sempre vai dar um número entre 0 e 1? Porque os casos favoráveis sempre vai ser ou igual ou menor do que os números que eu tenho para os casos totais, tá bom? Então, sempre eu tenho uma probabilidade entre 0 e 1. A probabilidade também pode vir em porcentagem. Então, por exemplo, 0,1 é o mesmo que 10%. 0,15 é o mesmo que 15%. 0,5 é o mesmo que 50%. Então, pode aparecer probabilidade também com resultado em porcentagem. Então, esses termos são bem próximos, tá bom? Mas aqui, em geral, ele está procurando ou a fração ou o número decimal, tá bom? Número 1. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 amarelas. Então, para início, quantas bolas tem dentro da sacola? 5 mais 7. Temos 12 bolas dentro da sacola. Então, esses são os casos totais. É a parte de baixo da minha fração. Qual é a probabilidade dessa bola ser verde? Aí nós vamos voltar no exercício e ver. Quantas bolas verdes tem dentro dessa sacola? 5, então vai ficar 5 sobre 12. Pode deixar essa fração, assim como vocês podem resolver 5 dividido por 12 e chegar no número decimal, tá bom? Número 2. No lançamento de 2 dados perfeitos, qual a probabilidade de a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Primeiro, vocês vão ter que descobrir quais são as somas possíveis de o resultado ser 6. Então, eu tenho 2 dados, eu vou ter que tratar esses números de maneiras separadas. Então, pode ser 1 no primeiro dado e 5 no segundo dado. É um evento favorável, é um evento que me agrada, porque eu quero que o resultado da soma seja 6. Então, 1 mais 5 é 6. Mas também pode ter o contrário, pode dar 5 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Isso também vai dar resultado 6. Então, já são 2 eventos, 2 casos favoráveis, usando apenas o número 1 e o número 5. Depois eu tenho com o número 2 e o número 4. Depois o número 3 e número 3. Ok? Então, nós temos aí esses casos que são os casos favoráveis. Agora, os casos possíveis. Se o dado 1 deu o número 1, o segundo dado pode dar de 1 a 6. Então, eu tenho 6 combinações já apenas com o número 1 no primeiro dado. Se der 2 no primeiro dado, também o segundo pode dar de 1 a 6. Os casos possíveis vai ser eu multiplicar 6 vezes 6, que é 36. Então, os casos possíveis da número 2, lançamento de 2 dados, sempre falar em lançamento de 2 dados. Os casos possíveis, todos os eventos possíveis são 36. Aí vocês vão ter que calcular apenas
os casos favoráveis. Nessa número 2, é de eu conseguir a soma 6, tá bom? Então, vocês vão calcular quantos são as possibilidades que eu consigo soma 6, jogando 2 dados. Esse valor eu vou colocar em cima na porcentagem e o valor de baixo vai ser 36. Número 3. Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Então, nessa urna tem 15 bolas. A quantidade total de bolas é 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Então, não tem uma bola que tem chance a mais. Posso usar a formulazinha da probabilidade. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com um número nas seguintes condições. Então, sempre os casos possíveis, o número de baixo vai ser o mesmo, que é 15. Agora, para a letra A, B e C, eu vou modificar apenas o número de cima. De 1 a 15, quantos números pares eu tenho? Vai contar quantos, não quais, tá bom? Número 2, número 4, número 6 e assim vai. Se eu estou falando de 2, 4 e 6, eu tenho quantos números? 3. Então, vocês vão contar quantos números pares. Na letra B, pergunta qual é a probabilidade de sair o número primo. Vocês vão olhar de 1 a 15, quais são os números primos que existem. E na letra C, o número ser par e ser primo ao mesmo tempo. Aí vocês vão olhar, de 1 a 15, existe quantos números pares que são primos? Aí você vai anotar, o número de cima vai ser essa quantidade. Pode deixar apenas a fração, tá, gente? Para responder essa probabilidade aqui. Não precisa de transformar em número decimal. Mas se vocês quiserem também transformar, fazer a divisão, não tem problema. 4. Considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso o número primo. O que são os divisores do numeral 60? Todo número que eu multiplicar, dois números que eu multiplicar e o resultado for 60, são dois divisores que eu tenho do 60. Na prática é o seguinte, todo número eu pego 60 e tento dividir por todos os números naturais. 1, 2, 3. O que o resultado der exato, ele é um divisor do 60. Mas o jeito mais fácil é você pensar em dois números e multiplicar, porque eu já encontro dois divisores. 1 vezes 60 é 60. Então, o 1 e o 60 são divisores de 60. 2 vezes 30 também é 60. Então, o 2 e o 30 também são divisores de 60. Fazendo multiplicação, tem que tomar cuidado para vocês não pular nenhum divisor, tá bom? Porque se vocês esquecerem um divisor, vocês já vão ter problema para encontrar a probabilidade correta aqui, tá bom? Então, 3 vezes 20 também dá 60. Então, 3 e o 20 também são divisores de 60. Vocês vão fazer isso até esgotar todas as possibilidades ou então começar a repetir. Se eu cheguei, por exemplo, no 20, vai começar a repetir. 20 vezes 3 deu 60. Mas eu já tinha que que o 20 e o 3 eram divisores de 60. Então, começou a repetir número, pode parar que já terminou, tá bom? Então, primeiro eu descubro todos os divisores positivos de 60. Fazendo esse método, multiplica dois números, o resultado é 60, os dois são divisores. Depois eu vou destacar nesses divisores aí os números primos. Aí eu estou perguntando, qual é a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo? Número de cima é quantos números primos eu tenho nos divisores de 60. Número de baixo é o total, todos os divisores positivos de 60. Então, montou a fração, exercício resolvido. Número 5. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Então, se eu joguei um dado, quais são as possibilidades totais?
6, porque o dado ele é numerado de 1 até 6. De 1 até 6, quantos são os números ímpares? A quantidade de números ímpares é o número de cima, o número 6 fica embaixo. Exercício 6. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, lembra lá do exercício 2, se não me engano? Se eu lancei 2 dados, os casos possíveis são 36. O número de baixo é 36. Qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Então, você vai calcular, quantas vezes vai acontecer de ficar 2 números iguais? 1 e 1 é uma possibilidade. 2 e 2, segunda possibilidade. Você vai ver quantas são essas possibilidades de ficarem números iguais. Quando eu conseguir calcular todas elas, a quantidade dessas possibilidades aí favoráveis para mim, eu coloco em cima na fração, e o 36, que eu já tinha explicado, fica embaixo. Se der para simplificar, pode simplificar, tá bom? Fica até melhor. Então, ufa, acabamos por aqui. Tem as orientações que toda página, todo o exercício segue aí embaixo, que é sobre como lavar as mãos, esses detalhes aí. Então, espero que tenha ajudado vocês a esclarecer como resolver esses exercícios. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar ou no grupo ou no meu particular mesmo. E se alguém preferir imprimir as atividades, pode imprimir, não tem problema. Desde que, tanto copiando quanto imprimindo, tem que ter o cabeçalho completo aí, gente. Não pode esquecer. Nome da matéria, nome do aluno, nome do professor, nome da escola. Tudo completo, cabeçalho. Não esquece do cabeçalho. Porque nossa única prova é as fotos que vocês estão enviando. E como que a gente vai saber de qual aluno é a tarefa se não tem nome, se não tem matéria, se não tem o nome da escola? Como é que a gente vai provar que essa tarefa realmente é de vocês? Então fica mais complicado. Então, até nossa próxima aula e estou ficando por aqui.